Portugal. Ai, ok. Meu nome é Pedro, vivo aqui em Portugal. Sou membro da Catedral da Família e quero agradecer a Cris, o Sidney pela oportunidade de estar aqui trazendo a palavra. É um motivo de muita honra para mim. E pronto. Eu estava falando com Deus, foi quando a Cris me falou que eu ia trazer essa palavra. E esses dias eu estava pensando o que que pregar, o que que trazer. E eu já entro na mensagem agora também. E muitas das vezes nós queremos falar bonito, nós queremos elaborar um sermão muito bem elaborado. Às vezes nós queremos falar palavras difíceis. E eu estava assim, quero trazer uma palavra bonita, quero trazer uma palavra, entrar num texto e explicar. E o Senhor ministrou no meu coração e ele falou assim, filho, você vai falar da simplicidade do Evangelho. E muitas das vezes a gente quer complicar muitas coisas, não só no pregar, mas às vezes até no modo de viver, no modo de falar, no modo do comportamento. Às vezes Deus ele nos dá missões simples de fazer. Às vezes Deus quer falar coisas simples conosco que nós complicamos. E o versículo básico que eu queria usar é Mateus 11:29, que está escrito assim: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então, aqui no o contexto desse versículo, Jesus ele fala às pessoas sobrecarregadas pela exigência religiosa, e ele oferece descanso e um caminho simples. E se a gente for para o Novo Testamento, a gente consegue ver que Jesus ele usava uma linguagem muito simples. E atenção, quando eu falo simples, eu não falo que não é profundo. Por muito contrário, porque nós conseguimos ser simples e nós conseguimos ser assertivos ao mesmo tempo e profundo ao mesmo tempo. Alguns exemplos de que Jesus falava era assim, ó, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, aqui no contexto, era o início do ministério de Jesus, e ele resume o chamado em duas ações simples: arrepender e crer. Olha a simplicidade. Em Marcos vai falar que uma grande multidão ouvia com bom grado. No texto, enquanto os líderes complicavam, enquanto as pessoas complicavam, Jesus falava com clareza e simplicidade para mostrar que o evangelho é simples, é confiar, obedecer e amar. A simplicidade abre espaço para Deus. E eu queria iniciar também nesse início, eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que você complicou o que Deus queria que fosse simples na sua vida? Queria chamar você para essa reflexão. O que que você complicou? Será que Deus te passou uma missão simples e você está complicando no seu coração? Às vezes Deus quer que você faça uma coisa pequena e você está achando que é uma coisa muito grande. Às vezes Deus quer que você faça algo e você, na sua própria cabeça, você está complicando. Então eu quero deixar essa pergunta ao ar e quero chamar você a essa reflexão. O que que você complicou? O que Deus queria que fosse simples. E a vida de Jesus, ela foi de forma simples também. Em Lucas 9:58, está escrito assim: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus ele responde a um homem que queria segui-lo sem abrir mão do conforto. Está em Lucas 9:58. Sem abrir mão do conforto. Ele mostra desapego e simplicidade. João 4:34. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Após falar com a samaritana, Jesus mostra que sua prioridade é obedecer o Pai. Em Mateus 6,34, está escrito assim: Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Então, em específico, nessa mensagem aqui, Mateus 6,34, às vezes a gente preocupa tanto com o dia de amanhã,
né, Cris? Às vezes nós ficamos preocupados com a provisão de amanhã, nós ficamos preocupados, sei lá, com a conta que vai vencer, nós ficamos preocupados com a comida de amanhã, com a renda, com as nossas obrigações, os nossos deveres. Só que Deus, ele nos convida para viver uma forma simples, é confiar, é esperar em Deus. É quando você vive uma vida dependente de Deus, tudo começa a se tornar simples. Porque tem até uma música do Thales Roberto que a gente fala, que ele fala assim: é fácil demais viver em paz, a gente é que complica tudo. Então, essa música faz muito sentido encaixando no contexto dessa palavra. Às vezes Deus ele requer de nós apenas confiar e obedecer. E Ele está falando assim para você nessa manhã, filho, seja dependente de mim. Seja dependente de mim. Parece difícil, parece complicado. Às vezes a ansiedade assim bate no coração, às vezes bate aquela preocupação, só que é simples. Eu quero ministrar nessa manhã para o seu coração. É somente viver a dependência de Deus e tudo começa a se tornar simples. Ó, alguns pontos aqui que eu salvei também, que a simplicidade tira os pesos. E Deus ministra no meu coração e eu quero falar para você, não sei para quem é a palavra, mas Deus está falando que toda preocupação lança nele, toda ansiedade lança nele e tudo vai começar a se tornar mais simples e mais leve. A simplicidade vai tirar o peso do seu coração. Um outro ponto, a simplicidade organiza as prioridades e a confiança simplifica a alma. E eu quero fazer mais uma pergunta para vocês aqui nessa manhã. O que está ocupando espaço no seu coração que Jesus quer simplificar? O que está ocupando o espaço no seu coração que Jesus quer simplificar? Então, aqui nós conseguimos observar também, nesses versículos, o chamado de Jesus para uma vida simples. Em Mateus 5:8 está escrito assim: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Um coração simples é um coração puro e inteiro. Mateus 5:37. Seja, porém, a vossa palavra sim, sim, não, não. Então, é simples, é sim, sim ou não, não. Jesus, nesse contexto, Jesus ele combate exageros religiosos e ensina uma comunicação simples e verdadeira. E se a gente parar para analisar, o evangelho é muito assertivo. Por exemplo, o Evangelho, Jesus ele usa a analogia como o bom pastor, o agricultor, luz, sal. Então, assim, era uma linguagem que alcançava todos. Jesus ele não fazia igual os fariseus, falava alto, falava palavras difíceis, se mostrava. Não, ele usava uma palavra simples, simples, mas ela era aquela palavra que penetrava o coração de quem o ouvia. Em 2 Coríntios 11:3 está escrito assim: mas temos que, assim como a serpente enganou Eva, assim também sejam corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Paulo alerta que falsos ensinos complicam o evangelho puro. E a conclusão dessa parte é: a simplicidade, ela vai proteger o seu coração. Deus fala em ambientes leves. E voltando àquele primeiro versículo, o meu jugo, o meu fardo é leve. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontreis descanso para a vossa alma. Continuando aqui. Agora, uma motivação diária, uma motivação para você que está ouvindo essa palavra nessa manhã. Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, a própria palavra, aqui em Salmos 46:10, ele é bem direto e bem explícito em falar isso. Olha, aquietai-vos
e saber que eu sou Deus. Sabe o que Deus está falando? Olha, aquieta seu coração, porque eu sou Deus. Aquieta a tua alma, porque eu estou contigo. Não complica as coisas. Seja simples. Faça de maneira simples, porque eu sou contigo. Seja apenas dependente de mim, que eu resolvo. Então, a simplicidade, uma das coisas também que eu notei aqui é que a simplicidade, ela começa quando paramos a ouvirmos Deus. Um outro versículo que eu deixei apontado também foi Filipenses 4, 6, 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, e a paz de Deus guardará o vosso coração. Então, esses versículos, eles sempre estão trazendo aqui a nossa memória a questão de confia em Deus. Não estejais inquietos por coisa alguma, porque a paz de Deus guardará o seu coração. Então, quem busca a simplicidade encontra a paz. Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e Ele endireitará as suas veredas. A simplicidade nasce da confiança. Salmo 23, 1, 13. O Senhor é o meu pastor. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Deus conduz a simplicidade e descanso. Então, assim, Jesus não chamou você para viver cansado. Ele chamou você para viver simples. A simplicidade abre espaço para o mover de Deus. A simplicidade abre espaço para o mover de Deus. Então, a ansiedade, ela nasce do excesso e a paz nasce da simplicidade. Quando você simplifica por fora, Deus amplia por dentro. Tá? Então, Jesus, para concluir, Jesus, ele viveu e ensinou a simplicidade. Ele não complicou o que o Pai tomou simples. Retorne ao essencial. Solte o excesso e viva uma vida leve com Cristo. Às vezes, assim, eu tomo muito como exemplo a minha mãe na questão da nossa missão aqui, né, do ID, do pregar o evangelho, e também uso como exemplo o Sidney. Às vezes, eu saio com a minha mãe, eu tô na fila do mercado e minha mãe tá assim, olha, posso orar por você? Tá conversando já com a pessoa, já batendo papo, ela fala, eu posso orar por você? Tá com a dor na coluna? Sim, vou orar por você então, tá. Então, assim, são coisas, são atitudes nobres, são simples, mas são atitudes nobres. Às vezes a gente pensa que pregar o evangelho é subir em cima do altar, pregar o evangelho é fazer um evento, é fazer uma conferência. Não, mas pregar o evangelho é você pregar para um colega de trabalho. Pregar o evangelho, levar o amor de Deus, é você ver uma pessoa na rua com alguma dor e oferecer uma oração. Às vezes o Sidney falava, admiro muito o Sidney por isso, que ele falava que quando ele trabalhava com Uber aqui, ele pregava para as pessoas no Uber. São coisas simples, às vezes é uma palavra que você fala no seu dia a dia. Às vezes você acha que aquilo não foi tão assim, mas para a pessoa que está ouvindo faz todo sentido. Às vezes hoje, agora tá cedo, mas hoje você vai sair para o trabalho, você vai sair para fazer seus afazeres, você vai cruzar com pessoas que talvez ao final da tarde vão se suicidar, estão com o plano de tirar sua própria vida. Pensa. E aí onde é que entra a nossa parte? Ser simples nas palavras. Olha, Jesus te ama. Tem alguém que te ama. E isso vai despertar um sentimento, vai despertar uma curiosidade na pessoa. Às vezes você vai sair daqui, você vai cruzar com pessoas que estão passando por uma grande dificuldade, precisa só de uma palavra de conforto. Apenas uma palavra de conforto. Olha, vai dar tudo certo. Às vezes a gente acha que a gente precisa chegar na pessoa falando em línguas, entregar o mistério, mas não. É simplesmente falar uma palavra de conforto. Às vezes tem uma pessoa, você vai cruzar com uma pessoa hoje que está passando por um momento de depressão e precisa apenas de uma palavra de conforto. Então eu quero chamar sua atenção para isso. Seja simples nas suas palavras, nas suas atitudes, mas seja profundo como Jesus foi.
seja simples, mas seja profundo. E essa é a mensagem que eu trago para vocês hoje. Queria encerrar com uma oração. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui, Pai, diante da Tua presença. Nós estamos aqui, Deus, e nós queremos ser simples, Senhor Jesus, nossas palavras. Nós queremos, Pai, Senhor Jesus, ser simples nas nossas ações, Pai. Mas nós queremos ser intencionais, Pai. Nós queremos ser profundo, Deus. Nos capacita, Pai. Não com palavras bonitas, mas nos capacita, Pai, com a intencionalidade e a profundeza do Teu amor, Deus. Que nós possamos, Senhor Jesus, aleluia, que nós possamos, Pai, ser intencionais nas nossas atitudes, Deus. E que, Senhor Jesus, através de nós, o Teu amor, Pai, possa ser propagado, Senhor Jesus, nas ruas, Pai, no nosso trabalho, na escola, Pai. Nos ambientes que nós frequentamos, Pai. Que através de nós, Pai, o Senhor venha se manifestar a Tua glória, Pai. Que seja de forma simples, Deus. Que é o que o Senhor requer de nós. Nós podemos confiar mais em Ti, Deus, que nós possamos depender mais de Ti, Pai. Que nossa vida venha se tornar mais simples, Deus. Nós sabemos, Pai, que contigo é mais simples, é mais leve. O teu fardo é mais leve, Deus. Oh, Pai, que cada pessoa que está ouvindo essa oração, Pai, venha tocar no coração dessa pessoa, venha descomplicar, Senhor Jesus, o coração dessa pessoa, a mente, Pai. Venha arrancar toda a ansiedade, Pai, toda a preocupação, Deus, porque nós sabemos que o teu fardo é leve, Pai, e a vida contigo é simples, Deus. Aleluia, Deus, eu quero te entregar, Pai, Senhor Jesus, as pessoas que estão ouvindo, Senhor Jesus, essa mensagem, que estão ouvindo essa oração, Pai. Senhor Jesus, cubra ela com teu sangue, Pai. Clareia a mente, Pai, ilumina a mente dessa pessoa, Pai. Ele vai tirando todo o embaraço, toda a complicação, Pai. Tudo aquilo que está travando, Pai, essa pessoa, Senhor Jesus, vai tirando em nome de Jesus, Pai. Vai desembaraçando, Deus. Vai clareando, vai trazendo clareza mental, Senhor Jesus. Vai trazendo clareza para o coração dessa pessoa, Deus. E nós declaramos, Pai, que nós somos simples, mas nós somos profundos, Senhor Jesus. Nós declaramos, Pai, que nós somos simples, Pai, mas nós somos intencionais, Deus. Nós declaramos, Pai, que nós somos simples, mas nós somos, Senhor Jesus, intencionados, Senhor Jesus, a pregar o Teu Evangelho, a trazer, Senhor Jesus, luz ao mundo, Pai. A trazer o teu amor, Senhor Jesus, a almas perdidas, Pai. Senhor Jesus, nos capacita, nos dá coragem, Deus. Senhor Jesus, que nós possamos, Senhor Jesus, dizer sim, sim ou não, não, Pai. Nós possamos ser retos, Pai, na nossa palavra, Senhor Jesus. Que nós possamos ser honestos a nós mesmos, Senhor Jesus, e às pessoas. Que nós possamos ser simples, Deus, e objetivo, Pai. Que nós possamos, Senhor Jesus, alcançar o nosso objetivo aqui, Senhor Jesus, e nós possamos propagar o Teu amor às pessoas, Deus. Eu te agradeço por tudo, Pai. Entrego, Senhor Jesus, cada um que está ouvindo essa mensagem, Pai, em Tuas mãos, Pai. E que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha iluminar nossas mentes, nossos corações, em nome de Jesus. Amém.